Sejam muito bem-vindos ao Pode Impulsionar! O podcast feito para você, dono de oficina, gerente, que trabalha em oficina e quer entender como crescer e alavancar sua oficina através do digital. Está na primeira edição do Pode Impulsionar, estamos muito felizes. Hoje a gente vai fazer um formato de ping-pong, de perguntas e respostas que a gente mais recebe aqui no nosso direct para esclarecer e mostrar como você usa o marketing digital para alavancar e crescer sua oficina. Esse podcast ele acontece com o patrocínio da Vitri Audiovisual, a nossa produtora de fotos e vídeos que faz acontecer. Muito obrigada, time, Felipe, muito obrigada, tamo junto, vambora. E assim, galera, hoje é um dia muito especial. Além de ser a primeira edição do Pode Impulsionar, é a inauguração da gravação de podcast aqui na nossa sala, na nossa sede do Grupo XNOW. Então, vamos que vamos. Para quem não me conhece, eu sou Ari Cremonese, estou aqui como diretora comercial e CEO do Grupo XNOW, sou administradora de formação, pós-graduada em gestão de marketing e negócios, trabalhei em grandes indústrias como a Magnete Marelli, a BASF, o Axê Laboratórios e fundei, junto com o Matheus, o Grupo XNOW. Conta aí, Má, um pouco da sua trajetória. Vamos lá, pessoal. Muito prazer. Para você que não me conhece, eu sou o Matheus. Eu estou diretor de operações e marketing aqui no nosso Grupo XNOW. Também tenho mais de 5 anos de experiência em indústrias, boa parte desse tempo no marketing também. Sou engenheiro mecânico de formação, então conheço um pouquinho aí, né? E também sou especialista em tráfego pago, que são os anúncios patrocinados em Google, redes sociais. Então, vamos que vamos, né, Ari? Bora começar? Bora! Nós temos aqui algumas perguntas, né, Ari, de alguns donos de oficinas, para vocês terem uma ideia. Nós falamos, né, entendemos, recebemos mensagens de donos de oficinas aí mensalmente. Só de campanhas que nós fazemos de tráfego pago, a gente recebe cerca de 500 a 600 donos de oficinas todos os meses. E nós intencionalmente perguntamos para eles, né, Ari, quais são as principais dúvidas, os principais desafios deles com o marketing digital. E a gente separou algumas dessas perguntas que também pode ser interessante aí para você que está nos assistindo. Tenho certeza, na verdade, pode não, vai ser, né, muito legal, muito interessante, para que possa também tirar algumas dúvidas para vocês sobre o marketing digital, sobre como de fato faturar mais através da internet, das redes sociais. Então a primeira pergunta aqui que eu tenho, tô olhando aqui para baixo para poder falar sobre a pergunta. O quanto, Ari, o marketing digital é importante para uma oficina? Foi a primeira pergunta aqui de um dono de oficina. Vamos lá. Primeiro lugar, hoje em dia, quando você precisa de um serviço, aonde você busca? Você, Má? Eu vou no Google, né? Obviamente. Entrou no Preciso Google. de qualquer coisa, eu vou no Google, né? Entrou no Google, depois você faz o quê? Dá uma olhadinha? Eu dou uma olhadinha no Instagram, eu entro, jornada. Tô ali no Google, entro no site, produto ou serviço, e depois dou aquela olhadinha no Instagram para ver como é que tá. Perfeito. Então, é isso que acontece com 80% dos clientes que tomam decisão para ir para uma oficina. Eles buscam dentro do universo digital qual é a melhor oficina. E 64% desses 80% tomam essa decisão pautada no quem tem melhor avaliação, quem tem melhor posicionamento. E as pessoas acham que porque é uma oficina não precisa ter um bom posicionamento, não precisa usar o marketing digital. Isso não é real. Eu ouvi de um dono de oficina essa semana, Má, que ele falou o seguinte: o digital, ele não é mais nem o presente nem o futuro, ele já é o passado. E essa é a verdade. Hoje em dia, tudo acontece dentro do digital. E quem quer crescer e alavancar precisa estar bem posicionado, né? Então, o marketing digital, ele é o agora, ele é o passado, ele é o futuro. E quem não tá nele, realmente está deixando muito dinheiro na mesa. Quem não busca essa informação, né? Quem busca essa informação dentro do digital, não vai escolher aquela oficina que está posicionada mequetré. Hoje a gente vê diversas oficinas que a gente atende que chegam aqui com 40, 30, 20 anos de mercado, que são fantasminha, né? A gente até brincou ontem na aula que é um Gasparzinho dentro do digital, não tem um bom posicionamento e como consequência essa oficina ela não vai ser escolhida. Por quê? Não acham ela é invisível. Sim. Então o marketing digital ele se tornou muito necessário para tomada de decisão no universo dos serviços automotivos, né? Sim, então, quando sim. alguém busca lá troca de óleo, troca de óleo do câmbio automático, a oficina ela precisa aparecer no topo. E além de aparecer no topo, ela precisa ter uma rede social que tragam essas informações, porque o Google é a maior rede de pesquisa, é a maior avenida que existe e o Instagram é a maior vitrine. Essas são as duas principais plataformas e hoje, quem está dentro do digital, mas não está fazendo bem feito, não tem resultado. Aqui na Impulsione Oficinas, Sim. a gente tem
Clientes que faturam 20, 30, 40, 60 mil reais a mais por mês com funil estruturado de Google Ads, de Meta Ads. E isso acontece por quê? Porque a gente aplica um método, que é o método Mola de Crescimento, que é um acrônimo aí, né? Quem ainda não conhece. E para quem não sabe, a Impulsione Oficinas, ela já gerou mais de 5 milhões de reais em vendas para oficinas. Então, assim, essa metodologia ela é validada por quê? Porque nós somos focados em marketing para oficina. Legal, certo, Má? Não, show de bola. E indo nessa linha da questão do quanto o marketing digital é importante para a oficina, é simples. Onde que a audiência está hoje? Onde as pessoas estão hoje? As pessoas estão no celular. Exato. Estão no celular a todo momento. Para onde quer que você olhe, mesmo que a pessoa esteja dirigindo, esteja no transporte público, esteja andando, passando em frente à sua loja, né? No caso, a sua loja, né, dono de oficina, essa pessoa ela vai estar de fato no celular. Então, como chamar a atenção dessa pessoa em tempos modernos, em tudo isso que está acontecendo, tantos estímulos, né, de comunicação, de conteúdo. Então, de fato, é realmente se diferenciando dentro ali, de fato, das redes sociais, do Google, em uma pesquisa. Porque, de fato, né, quando a pesquisa acontece, é alguém que está pesquisando por aquilo, já está buscando pela solução. Mas aquela pessoa que passa e ainda não precisa daquela solução, mas um dia a gente sabe que vai precisar. Né? Então é importante estar ali impactando, atingindo aquela pessoa que está na sua região, utilizando ali de ferramentas como o tráfego pago, como a própria rede social ali. E óbvio que existe uma estratégia por trás para ser visto e ser bem visto também, né? E até antes de eu te fazer a sua pergunta, assim como você precisa fazer a gestão da sua equipe, assim como você precisa fazer o financeiro, a contabilidade, você precisa fazer o marketing. Porque o marketing, ele é a estratégia que conecta vendas. E quem não faz marketing digital tem 3 vezes mais dificuldade de renovar a carteira de clientes e tem 2 vezes mais chances de perder os clientes que tem para a concorrência que faz marketing. Sim. Esses dados não tirei da minha cabeça, a gente não inventou, são estudos, né, de diversas fontes que comprovam que a oficina que não tem posicionamento digital tá perdendo a carteira de cliente pro mercado para quem tá entrando. Então, a resposta é, se você tem que fazer financeiro, se você tem que fazer contabilidade, se você tem que fazer gestão de pessoas, você tem que fazer o marketing, certo? Certíssimo. Então, vamos embora aqui para a próxima pergunta. Bora. Eu recebo alguns contatos através do Google, mas eu não converto eles, porque chegam muitos de outras regiões. O que eu faço? Olha, boa pergunta. Provavelmente é um dono de oficina que já investe, né? Já utiliza o tráfego pago ali, uma vez que estão chegando contatos através do Google, então ele deve de fato já anunciar, assim, imagino. E assim, se tá chegando leads que são os contatos ali que a gente chama através do digital, se estão chegando leads que são de fora da sua região, existe algum problema de segmentação nas suas campanhas, tá? Então assim, dentro do Google Ads, no momento em que você sobe a campanha, você consegue selecionar a localização que você quer aparecer e a partir ali de um endereço ou de um local. De um local público. Então, por exemplo, vamos supor que você queira colocar a partir da sua oficina. Você vai colocar o endereço da sua oficina e você consegue setar ali o raio de quilometragem. 1, 2, 3, 4, até 5 quilômetros você pode colocar. E aí vai depender muito da sua região. Se está numa cidade pequena, a gente recomenda você colocar, de repente, alguns bairros ou até mesmo a cidade inteira. Se está numa cidade grande, numa metrópole, numa cidade muito populosa, você coloca um raio ali de até no máximo 5 km, porque já vai atingir o público que está mais próximo ali de você. E, a gente está aqui em São Paulo, região metropolitana, que é ABC. A gente sabe que às vezes 5 km de um lugar para o outro já é bastante coisa, já pega muito trânsito. E às vezes as pessoas não estão disponíveis para poder fazer esse percurso. É necessário dar uma olhadinha na sua campanha, não sei se é você que faz, se foi você que fez, ou se você tem alguém que trabalha nisso para você, que gera esses anúncios para você, mas é importante olhar. E aí vai um hackzinho também, né? A gente costuma falar hackzinho aqui, uma dica em cima disso, é que uma dica um pouco mais técnica. Nas configurações das campanhas, existe ali uma flag que você seleciona se você quer pessoas que estão fisicamente ali no lugar onde você está, ou se você seleciona pessoas, você quer pessoas que estão fisicamente ou têm interesse naquele lugar. Eu não recomendo que seja essa segunda opção, de pessoas que estão fisicamente e têm interesse, porque eventualmente vai trazer essas pessoas que estão de fora, às vezes pesquisando algum lugar que está próximo a você, e aí acaba pegando essa pessoa também dentro da sua campanha. Então, seleciona ali somente as pessoas que estão localizadas, seja trabalhando ou seja morando
no lugar onde você tem a sua oficina. E aí, você falando isso, né, eu acho que é muito legal gerar essa reflexão. Qual alavanca e qual estratégia de marketing dá para fazer de uma forma tão segmentada? Tem gente que fala assim, ó, tráfego no Google é caro. Existe essa crença, sabia? Tipo assim, a gente recebe muito aqui no time comercial de que, não faço o Google porque é caro. Mas o caro, muitas vezes, é porque tá sendo feito errado. Porque não tá pinando, não tá segmentando, porque hoje em dia é o tráfego mais barato que se tem quando se fala de uma conversão. Porque no Google, a pessoa tá buscando pelo aquele serviço. Ela tá com aquela dor, então, né? Ela tá com aquela dor latente. Ela tem essa necessidade. Ela tem a urgência e dentro daquela região. Então é um público aquecido. No Meta Ads, a gente, que é o Instagram e o Facebook, a gente já vai impactar ali realmente, né? A fazer uma... Ela não tá buscando ativamente, ela vai estar um pouco mais passivo, vai ser segmentar também, mas vai impactar. Então assim, olha só, o Google ele é capaz de impactar quem busca pela solução, quem está na região de uma forma precisa e específica. Hoje em dia, qual é, até uma pergunta que não estava aqui, né, mas eu acho que é legal, qual é a média de custo por lead de uma campanha de Google bem qualificadinha? Assim? De Google bem qualificado. Eu vou trazer uma visão de um funil geral, assim, né, indo um pouquinho mais para a parte técnica, que não é tão técnica assim, mas acho que é importante para quem está assistindo entender. Então vamos lá, eu vou e subo um anúncio no Google. Primeira coisa, o Google eu vou pagar por clique, tá? Então eu não pago por quantidade de vezes que meu anúncio é visto, né? Eu pago pela quantidade de cliques que ele tem, né? E aí, pensa ali de fato num patrocinado do Google quando você pesquisa por algo e aí aparece aquele anúncio com os títulos, com as descrições, às vezes com os hiperlinks ali, às vezes com uma fotinho, alguma coisa para você clicar. Então, a partir do momento que você clica ali, você paga por isso, tá? E aí, o que a gente pode estabelecer como uma média, né? Uma média aí de custo por clique. Eu diria que de R$1 a R$2, se você tem uma oficina que atende vamos supor, um centro automotivo, que não tem muito, eu prefiro atender marca tal, porque quando se torna mais específico é um pouco mais caro. Mas vamos supor que você atende todo e qualquer tipo de carro, óbvio que às vezes você quer trazer um carro mais novo ali e tal, não quer trazer tão velho, mas beleza, vamos levar em consideração isso. Você vai pagar de R$1 a R$2 por clique, dependendo da sua região, porque depende também da quantidade de pessoas que anunciam que estão próximas a você. Então, existe uma ferramenta que você consegue lá dentro do Google olhar, mas enfim, de R$1 a R$2 mais ou menos por clique, tá? Então, vamos supor que você invista R$20 por dia. Então a gente vai falar aí que você vai ter de 10 a 20 cliques por dia na sua landing page, no seu site, ali no seu anúncio, para acessar a sua landing page. Tá, eu vou levar em consideração um custo por clique de R$1, tá? 20 pessoas visitando o seu site ali, que de fato pesquisaram por aquilo que você oferece, já houve um filtro que você deixou seus títulos somente com os serviços que você quer focar, que você oferece, e aí essa pessoa já entra, entende-se que mais qualificada na sua landing page. Daí você comunica ali e tem botões de WhatsApp para essa pessoa entrar em contato com você. Então você demonstra mais para ela um pouco mais sobre os seus diferenciais, seus benefícios, e ela vai clicar ali no WhatsApp e vai entrar em contato. Em média, 20% das pessoas que entram no site ou na landing page, elas clicam no botão de WhatsApp para entrar em contato. Então se eu estou falando de 20 visitas ali com R$20 por dia, 20% disso dão 4 pessoas, certo? Então, 4 pessoas clicaram no botão de WhatsApp para poder entrar em contato com você. E aí, ainda existe uma taxa de perda, Ari, que é importante falar, porque isso gera, às vezes, alguma confusão ali, né? Então, assim, o cara clicar no seu botão de WhatsApp não quer dizer que ele vai chegar até o seu WhatsApp de fato. Porque nesse meio tempo ele pode ter que clicar e ele fala, eu vou deixar para depois, e aí acaba esquecendo, não manda nada. Então a gente leva em consideração que 50% das pessoas que clicam no botão de WhatsApp, elas efetivamente chegam até o seu WhatsApp. Então vamos supor que investindo R$20 por dia, você vai ter em média 2 contatos chegando no seu WhatsApp, tá? Vai estar pagando R$10 por contato. No montante geral, quando a gente olha para um mês, R$600 dentro de 30 dias, 60 contatos chegando no seu WhatsApp. E aí, claro, depois entra o viés do comercial. Né? Então o comercial estando bem estruturado, bem alinhado, ele vai entrar em contato ali, vai fazer o acompanhamento, vai entender qual é a necessidade e aí entra toda a questão de estratégia comercial mesmo para fazer esse cliente ir até a loja. Perfeito. E fazer o procedimento, né? Então, vocês tinham me perguntado qual era o custo para cada pessoa estar chegando no seu WhatsApp.
eu diria aí que mais ou menos de 10 a no máximo 20 reais para essa pessoa estar chegando. Aí eu falei antes que, de repente, se você tem uma oficina focada em alguma marca, em importados, tende a ser um pouquinho mais caro porque a demanda de pesquisa é menor. Pensa, né? Uma pessoa que tem um carro popular, quantos carros populares nós temos versus BMWs, né? Então, existe uma demanda de pesquisa menor e existe uma concorrência, consequentemente, que vai estar disputando um pouco mais ali com você. Então, você acaba pagando um pouquinho mais caro, mas assim, vamos falar? Se chegam 10 contados a 30 reais cada, você vai pagar 300 reais, certo? 10 vezes 30, 300. Se você fecha uma revisão de uma BMW de 3 mil reais, já teve 10 vezes o retorno sobre o seu investimento de 300, né? Então, é você pegar esses 10 contatos e efetivar uma venda de uma simples revisão de uma BMW que você que entende de carro, você às vezes que tem uma oficina de importados, sabe que isso não é muito difícil, né? E aí você consegue faturar aí já com o digital através dessa estratégia. Ari, o que postar nas redes sociais? Vamos lá, não é porque é uma oficina que tem que ficar postando só foto de carro, né? Ontem a gente teve um aulão de redes sociais que vendem. A gente mostrou muito a importância da diversificação do conteúdo. Eu comentei que o Instagram ele é uma vitrine, e uma vitrine precisa mostrar os serviços que essa oficina realiza, né? Não dá para ficar só postando foto de carros e de antes e depois, porque isso não retém, isso não engaja. Então, dentro da nossa metodologia, a gente usa o método TACO. Ari, o que é o método TACO? É um acrônimo onde você vai trabalhar diversificação de conteúdos técnicos, de conteúdos de autoridade, de conteúdo de conexão e de quebra de objeção. Como eu faço isso? Vendo um planejamento e sendo constante nesse planejamento. Para você conseguir postar bem na rede social, também é muito importante você entender o DNA e os diferenciais da sua oficina. Oficina não é tudo igual, cada uma tem o seu diferencial. Para isso, a gente aplica o mapeamento estratégico, onde a gente tem a ferramenta da análise SWOT e da matriz BCG. A análise SWOT vai entender os pontos fortes, os pontos fracos, as ameaças e as oportunidades ali daquela oficina. A matriz BCG entende a curva de soluções e serviços que geram mais rentabilidade e popularidade. Aqui eu entendi o DNA da oficina para explorar na comunicação. Então, antes de sair fazendo postzinho que vai dar uma curtida e não vai vender nada, para e mapeia. Faça esse entendimento de DNA da tua oficina, né? Você precisa saber explorar melhor da tua oficina. Você não pode só ser bom da porta para dentro, você precisa parecer bom da porta para fora. Tem um monte de oficina sensacional com comunicação meia boca e aí não vai vender. E tem um monte de oficina, às vezes, meia boca com comunicação boa vendendo. Então, como que a gente combate, né? Talvez não um monte, mas algumas, né? Algumas, né? Então, assim, como a gente combate quem tá fazendo isso? Porque, às vezes, o dono de oficina fica assim, eu sou do anti-mimimi, né? Então, às vezes, o dono de oficina é porque o concorrente tem uma concorrência desleal, o cara não é bom, mas faz um bom preço. Esquece, expurga o cara, o concorrente, olha pra dentro, entende qual é os diferenciais da sua oficina e aí você vai trazer essa comunicação de uma forma assertiva e direcionada usando o método TACO. Então, você entender o seu DNA também é muito importante você entender qual é a tua persona. A persona é o público foco, a pessoa foco que você quer vender. Se você quer vender, um exemplo aqui, para uma classe média alta, não adianta você ficar comunicando só mostrando foto de Uno e Celta. Nada contra o Uno e o Celta. Exato, mas se esse não é o teu público-alvo, não fica só comunicando e mostrando o carro no teu elevador, que é desse perfil de público. Pega e foca a tua comunicação para esse público que você quer atrair. Beleza, eu quero atrair quem tem Honda. Qual é a faixa etária normalmente desse público? O que ele tá buscando? Qual é a dor? Qual é o desejo? Então, olha só, um postzinho que acham o tanto de estratégia que tem, né? Hoje no digital querem muito ter resultado. E a gente traz que o resultado é a ponta de um iceberg e as pessoas acham que para ter esse resultado é só fazer post na rede social. Mas quando, na verdade, na base do iceberg, tem muita coisa a ser trabalhada. Então, resumindo aqui, primeiro de tudo, para você entender o que postar, entenda seu DNA e o teu público-alvo, a tua persona. E depois vai para a variação de conteúdos usando o método TACO, técnico, autoral, de conexão e de quebra de objeção. Poderia ficar aqui falando sobre
tipos desse conteúdo, né? Que a gente pode até dar um... Vamos fazer, eu vou te falar e você responde. Vamos ver se... Nossa, aí você me pega... Um conteúdo técnico. 3 dicas de como cuidar bem do seu carro. É uma opção ali legal para se trazer. Ou então, 3 dicas, ou então, o que olhar antes de fazer uma revisão no seu carro, enfim, né? A importância de uma manutenção preventiva. 3 sinais que seu carro precisa fazer uma manutenção nos freios. Então, isso tudo é conteúdo técnico. E aí é um conteúdo onde você vai mostrar que você sabe resolver o problema e que você antecipa essa solução, né? Exato. Um conteúdo de autoridade. Autoridade, você traz ali quais são os serviços que você realiza, quanto tempo de história você tem, né? Então, mais de 30 anos de experiência, mais de 10 mil clientes atendidos, prova isso tudo social, traz aí autoridade. Né? Exatamente, prova social. Então, tem um cliente ali que mandou um áudio, um print de WhatsApp, até mesmo um cliente que está disposto a gravar um vídeo, isso tudo também gera bastante autoridade. Boa. Um conteúdo de conexão. Conexão, não achem que é só dancinha conexão, né? Não. A conexão é você, às vezes, criar um meme ali de uma situação que acontece no dia a dia da oficina. Às vezes, entre o dono de oficina, entre o mecânico e entre o cliente, né? Às vezes, fazer uma brincadeira ou um meme. Esses tempos atrás, a gente fez um meme, tipo, do mecânico servindo o cliente. Aí o mecânico falando assim, né? O mecânico não, o atendente, na verdade. Falando assim, fica à vontade. E aí o cliente falou assim, você também. E aí os dois ficaram super à vontade, conversando, sentados, esparramados lá na recepção da oficina. É um meme que gera uma conexão e geralmente tende a ter um alcance maior através dos Reels ali do Instagram, dos vídeos do Instagram. Boa. Né? E um conteúdo de objeção. Quebra de objeção, né? Objeção, por exemplo, você tá com um promocional, dividem até 10 vezes no cartão. Tô com promocional só esse mês. A gente está entrando em maio aí agora, mês das mães, somente as mulheres ganham 20% de desconto na revisão preventiva. Isso é o tipo de conteúdo de quebra de objeção. Então, vai estar um pouco relacionado a preço ali, ou até mesmo de tirar algumas dúvidas de que alguns clientes costumam ter. Então, você tem alguma dúvida que algum cliente costuma ter ao você atender na oficina, você pode fazer um post para quebrar aquelas dúvidas. Boa, muito bom. Então, com base nisso, você entender o que postar na sua rede social, você precisa de uma estratégia aí além para conseguir resultado, e aí é muito em linha com a próxima pergunta que eu tenho aqui para você, Má. Legal. Eu faço turbinar, mas eu não tenho os resultados. Faço ali o turbinar do Instagram, mas eu não tenho resultado. Ali do Instagram, por que isso acontece? Olha, por que isso acontece? Porque o impulsionar do Instagram, ele não te dá uma inteligência, um poder de segmentação tão grande como o gerenciador de anúncios do Meta Ads ali, que é a empresa que detém o Instagram e o Facebook, o Meta. Né? Então, qual que é essa diferença, Matheus? Existe uma plataforma que se chama Business do Facebook, ali do Meta, onde você entra, cria a sua conta de anúncios. Primeiramente, você cadastra o seu portfólio empresarial, ou seja, você cadastra a sua empresa nessa plataforma, aí você cria a página da sua empresa, caso você ainda não tenha, você cria o Instagram, caso você ainda não tenha, e já cria a conta de anúncios tudo através desse ambiente. E aí, a partir disso, ele te dá a opção de você entrar no gerenciador de anúncios. Alguns devem já conhecer, outros não, mas é uma plataforma onde você consegue, de fato, gerenciar os seus anúncios. Né? Então você consegue segmentar várias formas de público, além dessa questão do raio de segmentação, você consegue colocar por idade, por direcionamento detalhado, que são os interesses e comportamentos desse público. Você consegue fazer exclusões, às vezes, de locais que você não quer atingir. Vamos supor que você está numa cidade pequena, anunciando ali para aquela cidade, tem bairros que você não quer atingir, você consegue fazer esse tipo de direcionamento, além de você criar públicos também de pessoas que já engajaram com o seu conteúdo, de pessoas que visualizaram o seu vídeo, de pessoas que entraram no seu site e aí você quer fazer um reimpacto de anúncio com essas pessoas, você consegue criar lá no gerenciador e somente pelo gerenciador, o impulsionar não te dá essa opção. Então, se você não está tendo resultado pelo impulsionar, muito provavelmente é porque você não está conseguindo gerar essa especificação de público como você poderia e como você deveria. Então eu recomendo que você entenda um pouco mais sobre
até fazendo um convite já, nós temos um curso que ensina ali a mexer no tráfego, a mexer no marketing digital, a usar o marketing digital para impulsionar a oficina. E dentro desse curso a gente traz aulas ensinando como criar, configurar esse gerenciador para você conseguir fazer anúncios assertivos, né? Então, se você hoje faz o impulsionar, não se limita a isso, principalmente se não está dando resultado. Entende o como criar contas de anúncios, gerenciador ali de anúncios, para você conseguir ter mais assertividade. Boa! Né? Top! Mais uma perguntinha aqui. Ari, qual a diferença de contratar uma agência generalista versus uma agência especializada? Bom, vamos lá. O que é uma agência generalista, né? É uma agência que atende diversos segmentos. Uma especializada é como a Impulsione Oficinas, focada no segmento automotivo. Quando você contrata uma agência generalista, em primeiro lugar, muito provavelmente eles não vão conhecer dos desafios que você, dono de oficina, vive, né? Porque é muito específico o dia a dia de um dono de oficina, o dinamismo de um dono de oficina e a jornada de consumo digital dentro do universo do segmento de oficinas. O que eu quero dizer com isso? Quando você contrata, por exemplo, a Impulsione Oficinas, especializada em marketing para oficinas, a gente vive e respira o teu segmento, conseguindo aí ser muito mais assertivo, direto ao ponto. Então a gente não vai testar com a tua verba. Hoje, como eu comentei, a Impulsione Oficinas ela já gerou mais de 5 milhões de reais em vendas para oficinas. Ou seja, a gente sabe muito bem o que dá certo e o que não dá certo. E aí é uma questão de tempo para acelerar os teus resultados, né? É uma questão de aplicação. Quando a pessoa não conhece, a agência não conhece do seu segmento, o que vai acontecer? Ela vai testar muitas coisas e às vezes vai usar a estratégia que usa para segmento de alimentação para uma oficina, que é totalmente diferente. Porque um segmento de alimentação é um segmento de desejo. Então você precisa trabalhar muito a parte ali de fotos, de vídeos que despertem desejo, despertem emoção. A gente não precisa trabalhar fotos e vídeos, mostrar o serviço da oficina, a gente precisa, mas não é a principal estratégia, ela é um complemento. A principal estratégia é o Google Ads. O que a gente recebe aqui de dono de oficinas, que tem agências generalistas fazendo estratégia que não dá resultado, é real, é surreal assim. Por quê? Porque acaba aplicando só Meta Ads, não faz o Google Ads, não tem uma landing page. Então, quando se tem uma agência nichada, você consegue ser muito mais assertivo, ter muito mais resultado e você não precisa ficar explicando aquilo que é o óbvio. Por quê? Porque a gente já manja, a gente já entende, a gente já tá no dia a dia, a gente já tá na realidade, né? E tem um ponto também, né, Ari? Nós temos muitos testes que são frequentemente feitos e muitos desses que já viraram bons resultados, que a gente, obviamente, não só copia e cola, mas que o conceito daquilo a gente replica de uma oficina para outra, né? Então isso é muito importante também. Você consegue ganhar uma inteligência de mercado para poder aplicar dentro do nicho, ali dentro do marketing digital. Exato. Então existe um método que é ali um direcionamento, né? Uma receita, uma metodologia já com resultados garantidos, com resultados comprovados e que vão com certeza acelerar, otimizando o seu tempo e o teu dinheiro, certo? Certíssimo. Bom, e temos mais uma? Para ir para nossa pergunta finaleira, né? E aí tem uma outra questão, só para complementar a minha resposta aí, que eu já vou trazer a sua pergunta. Quando você trabalha com uma agência nichada, uma assessoria nichada de marketing digital, essa empresa ela já sabe o que é um indicador bom e o que não é um indicador bom, porque a gente atende oficinas pelo Brasil todo. Quando você não tem, você vai ter lá qual é o CPL de um pet shop. Não é o mesmo CPL, que é o custo por lead, né? De uma oficina. Então aqui a gente já sabe os principais indicadores e quais são os indicadores aceitáveis e os não aceitáveis para trazer aí um funil de vendas previsível com marketing digital. E é com base nessa questão que eu trago a nossa última pergunta. Quais são os principais indicadores para olhar no marketing digital para oficina? Os principais indicadores, nós temos indicadores de marketing e os indicadores comerciais. Eu vou focar um pouco mais nos indicadores de marketing, tá? Mas precisa levar em consideração que os comerciais também são muito importantes, porque no fim das contas o que importa são as vendas realizadas, faturamento, dinheiro no bolso, lucratividade, né? Mas vamos lá. Métricas de marketing. Vou falar de Google Ads primeiro, tá? Depois eu falo um pouco mais sobre o método. A primeira métrica que a gente tem que olhar no Google Ads são as impressões, né? Então, o quanto de impressão eu estou conseguindo gerar através do meu anúncio.
E aí o que são as impressões? São as visualizações dos anúncios. A cada vez que a pessoa pesquisa ali, vamos supor aqui, pesquisou pela palavra oficina mecânica próxima a mim, e ela encontrou você, ela simplesmente viu o seu anúncio, já conta como uma impressão, tá? Então essa é a impressão, é a visualização. Lembrando que, como eu falei ali atrás, né, você não paga por isso. O Google Ads você paga a partir do clique, que aí é a próxima métrica. Quantos cliques estão sendo gerados através dessas impressões? E aí, em cima desses cliques, qual que é o CTR? Né? CTR é a taxa de cliques no link. Existe um termo em inglês, né? Mas CTR vem desse termo em inglês de taxa de cliques no link. E aí isso quer dizer o quê? Vamos supor que 1000 pessoas viram o seu anúncio e 100 pessoas clicaram nele. Isso representa 10% de CTR, ou seja, 10% das pessoas que viram o seu anúncio clicaram nele, tá? Então, essa métrica é muito importante. No Google, de 3% até 10% aí para oficinas já são métricas bem interessantes. Lembrando que você só paga a partir do clique. Então é muito importante também que a sua palavra-chave, né, ali dentro do Google esteja bem selecionada para que você não gaste cliques, porque às vezes você pode ter um CTR alto por uma palavra-chave mal selecionada e aí você acaba tendo uma métrica boa, só que na verdade não é tão bom assim porque tá entrando uma pessoa desqualificada no seu site, tá? Beleza, vamos lá. Impressões, visualizações, CTR, taxa de cliques no anúncio, né? Cliques e CTR estão diretamente ligados. Beleza. Próximo, taxa de conversão. Taxa de conversão é a taxa de pessoas que entram na sua página, no seu site, e clicam no botão de ação, né? Seja um botão de WhatsApp ou um botão para enviar um formulário, uma mensagem por formulário também, que é possível, tá? E aí, essa taxa de conversão, ela é o valor, o produto de quantas pessoas clicaram no botão de WhatsApp ali ou fizeram uma chamada para ação versus a quantidade de quem entrou no site. Então eu falei lá dos 20%, né? Até falei, pô, entraram 10 pessoas e 2 entraram em contato, clicaram para entrar em contato. Então essa é uma métrica também muito importante, muito essencial, que é a taxa de conversão. E aí tem aquela taxa que não mostra no gerenciador, mas você tem que entender mediante a quantidade de contatos que chega para você por dia, que é a taxa de cliques no anúncio versus cliques no botão de WhatsApp versus o que efetivamente chega até você, que é a click-to rate, que é a perda que você tem ali entre um processo de clique e o outro. Então eu diria que no Google esses são os principais métricas, existem muitas outras como parcela de impressões, a quantidade de vezes que você está na primeira posição do Google, o leilão também, você consegue ver no Google como que está o leilão entre você e os seus concorrentes, quantas vezes eles aparecem na sua frente, quantas vezes você aparece, né? Então essas métricas são importantes, essas que eu falei são as principais que eu expliquei, mas também existem métricas secundárias que vão também ajudar ali na mensuração e no ganho do resultado, tá? Quando eu falo de Meta Ads, nós temos também as impressões, nós temos também os cliques, só que aí existem 2 tipos de cliques, o clique no anúncio em geral e também tem o clique no link, que o mais importante é o clique no link, a pessoa clicar naquele botãozinho, né, do Saiba Mais para poder entrar em contato. E aí você também tem ali, dependendo do seu tipo de campanha, a taxa que você tem de visualizações de página, né, que são as pessoas que saem do WhatsApp, que saem do botão e vão para a sua página, ou então aquelas que também entram diretamente em contato no WhatsApp, que é essa mesma métrica do Google, que é a click-to rate, né? Então isso também é muito importante para você visualizar. E aí, qual que é a diferença ali no Meta Ads? Ele te dá, diferente do Google, que a gente costuma trabalhar mais com rede de pesquisa, o Meta Ads tem os vídeos, tem as campanhas ali de vídeos. É uma métrica muito importante para você olhar o quão de visualizações, de reproduções do vídeo está tendo ali através do seu anúncio. Então você consegue entender quais são os percentuais de reprodução de vídeo daquele vídeo em específico, entrando ali em algumas segmentações de métricas para você entender o quanto o seu vídeo está retendo, o quanto ele retém no começo e o quanto ele retém no final. Então isso também é uma métrica muito importante, é uma métrica um pouco mais avançada, mas que é bem legal para você olhar também ali e validar criativos. E chegamos ao final da primeira edição do Pode Impulsionar. Muito obrigada a todos vocês que ficaram aqui com a gente até o final. Se você tem um amigo, conhece alguém que tem uma oficina que precisa crescer e alavancar, compartilha esse episódio, que eu tenho certeza que vai ajudar muito ele a
mudar aí o panorama da oficina dele, né? É isso aí. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no canal, siga as nossas redes sociais e se você quer ter um relacionamento, entender mais as nossas soluções, o Matheus falou aqui sobre o nosso curso, mas além do curso a gente tem uma consultoria e uma assessoria. Escaneie o QR Code que está aparecendo na tela, fala com o nosso time, agende uma reunião e entenda como passar a ter realmente resultados com o marketing digital. Fechou? Nós esperamos você, estamos aqui para servir, conta com a gente e até a próxima. Pode impulsionar!